Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Seja bem-vindo a mais um momento de louvor e adoração e edificação da palavra do Senhor. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que esse momento que nós vamos meditar na palavra do Senhor, cantar louvores ao Senhor, orar ao Senhor, que seja um tempo único na sua vida, que esse momento seja um momento que você possa reservar para adorar, bendizer e exaltar o nome santo do Senhor, porque este momento Deus pode falar ao seu coração, trazendo consolo, trazendo refrigério, trazendo algo que você tanto espera na sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para aquilo que você tem em mente. E eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 124, para nós fazermos a leitura do Salmo 124, que tem como título Deus, o nosso protetor e libertador. Diz assim a palavra do Senhor: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus, do céu e da terra. O salmista olha para os perigos que lhe cercava, olha para os perigos que cercavam a nação nos dias do passado e reconhece que foi a presença do Senhor em meio a eles que os protegeu, que impediu a nação de ser arrastada pelas águas, pelas tempestades, pelas torrentes impetuosas que estava sobrevindo sobre a vida do salmista, sobre a vida da nação. E ele afirma, como diz aí o finalzinho, do verso de número 8, que o socorro nosso está naquele que é o Criador dos céus e da terra. Estamos aqui neste momento e queremos convidar você então a adorar, a bendizer, a exaltar esse Deus que é o Criador de todas as coisas. Por isso eu quero convidar você aí na sua casa, no seu lar, que você possa estar orando, que você possa estar colocando a sua vida diante do Senhor, pedindo Ele para que possa perdoar os seus pecados, para que este momento seja um momento a qual Ele vai falar ao seu coração, a qual Ele pode trazer uma palavra de exortação, esperança, consolo para o seu coração. Vamos então falar com o nosso Pai Celestial. Pai, nós reconhecemos que Tu és o socorro do Teu povo. Graças te damos, porque temos experimentado a Tua doce presença protetora, nos guardando e nos trazendo até o presente momento na Tua presença. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque em meio às tempestades, em meio às torrentes de água, o Senhor está no nosso meio, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Agora, ó Pai, que estamos participando desse momento, nós queremos então, em primeiro lugar, pedir perdão dos nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas iniquidades, que o Senhor possa receber, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, e que o Senhor, ó Deus, possa ministrar no nosso coração, através das canções, através das leituras bíblicas, através, ó Pai, da meditação da Tua palavra.
Pai, abençoa a nossa família, abençoa a nossa vida. É o que te pedimos e pedimos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. É esse Deus que está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, que nós queremos convidar você a adorar nessa hora. Quero chamar o Gabriel para que possa nos conduzir então a cânticos de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus nesse momento. Amém. Como é bom nós podermos bendizer e exaltar e engrandecer ao nome do nosso Senhor. E eu convido você para nesse momento estar fazendo isto, adorando, exaltando ao nome do nosso Senhor. Comecemos essa adoração ao nome do nosso Deus, cantando que Ele é e para sempre será exaltado. Eterno
Amém. Queremos consagrar todo o nosso ser ao Senhor, nosso Deus. Esse momento do nosso culto, um momento que nós queremos apresentar a nossa família, a nossa vida diante do Senhor. Queremos colocar diante do Senhor os nossos temores, aquilo que tem alimentado o nosso coração. É momento de colocarmos isso diante de Deus em oração e ter a certeza que o Senhor é aquele Deus que nos socorre em todo e qualquer momento. É momento também de nós estarmos orando pelas pessoas que estão sofrendo de enfermidade, famílias que estão em luto, pessoas que estão esperando unidade de UTI sair, pessoas que estão aguardando um leito de hospital. Vamos orar também pelas nossas autoridades do nosso país, que nesse momento precisa de união, precisa de força, de compreensão, de foco no tratamento da saúde. Vamos pedir que Deus ilumine, capacite, e que essas pessoas que exercem cargos, que exercem sabedoria, que exerçam com sabedoria para poder então trazer benefício para a população. Vamos curvar a nossa cabeça, você aí na sua casa, no seu lar, se você quiser ajoelhar, se você quiser simplesmente curvar a sua cabeça e orar, vamos clamar ao Senhor, vamos entrar em uma conexão de adoração, de oração ao Senhor nessa hora, apresentando os seus pedidos aí, aquilo que tem amargurado no seu coração, que tem trazido tristeza a você. Coloque diante da presença do Senhor nessa hora. Vamos falar com o nosso Pai, com o nosso Deus nessa hora. Grandioso Deus e eterno Pai, nós queremos nesse momento colocar as nossas vidas diante do Senhor, apresentando a Deus, a Ti, toda a nossa ansiedade, toda a nossa tribulação, toda a nossa angústia. Ó Deus, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor esteja nos livrando, ó Pai, dessa enfermidade. Queremos colocar, ó Deus, as pessoas que estão enfermas, sejam elas de Covid ou não, seja, ó Pai, uma enfermidade qualquer, que o Senhor, ó Deus, possa se revelar a ela com cura, com libertação, com refrigério neste momento. Pai, aquelas pessoas que estão de luto, que o Senhor, ó Deus, possa estar consolando o coração, que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo paz a esses corações. Ó Deus, em nome de Jesus também nós queremos colocar as autoridades governamentais do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil, ó Pai, do mundo em si, que eles possam, Deus, ter sabedoria, mas não qualquer sabedoria, a sabedoria vinda dos céus, vindo do alto, ó Pai, para que eles possam tomar decisões, a quais possam trazer benefícios a toda a população. Ó Deus, abençoa aqueles que estão desempregados, abre a porta do emprego. Ó Deus, que o Senhor possa abrir, ó Deus, uma oportunidade nessa semana. Não deixe, ó Deus, faltar o pão de cada dia à mesa deste. Que o Senhor, ó Deus, como Deus providente, que o Senhor possa prover, ó Deus, na vida de cada um destes que estão passando por necessidades. Ó Pai, abençoa a nossa cidade, abençoa, Deus, as nossas vidas, abençoa a nossa igreja, traga refrigério, anima, ó Deus, aqueles que estão desanimados. Ó Deus, e agora que nós iremos abrir a Tua palavra, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Tire dos nossos olhos qualquer véu, tira dos nossos corações qualquer endurecimento e nos dê compreensão, ó Pai, espiritual da Tua palavra. Fale conosco, ó Pai, é o que te pedimos. Pedimos em um nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, nós chegamos a uma parte do nosso culto, do nosso momento muito importante, que é o momento da meditação da palavra do Senhor. E hoje, pela graça de Deus, nós estaremos concluindo as exposições, as meditações, as pregações no Evangelho segundo Marcos.
E eu quero convidar você então, que você possa estar acompanhando, né, a leitura do capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos, para a nossa meditação nessa noite. Diz assim o texto: a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ela vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Verso 12. Depois disso, manifestou-se outra forma a 2 deles que estavam em caminho para um campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. E finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Ela por si só já fala ao nosso coração. Já tem poder para transformar a nossa vida. Mas agora pedimos, fale conosco nessa hora. O que te pedimos? Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa geração, independente da idade, se novo ou velho, certamente nunca relacionou de uma forma tão próxima com a morte como nós temos relacionado nesses últimos dias. Certamente você há de se lembrar, conhece pessoas muito próximas a você que morreram nesses últimos dias. Infelizmente, nós vivemos um momento em que temos que dizer: a morte está rondando as pessoas. Estamos vivendo com esse medo da morte iminente. E eu creio, mais do que nunca, é preciso, ou nós precisamos fazer uma pergunta: o que vem depois da morte? Porque quando fazemos uma viagem, por menor que essa viagem seja, queremos saber como será essa viagem. Queremos saber
como é o local, para onde estamos indo, o que levar, o que precisa de levar, o que não precisa levar. E quando se fala, meus irmãos, a respeito da realidade da morte, nós precisamos compreender o que vem depois da morte. O que vem depois que é tirado o fôlego de vida das nossas vidas. Algumas pessoas, por exemplo, negam a tratar deste assunto porque estão presas nesse mundo e preferem ignorar este assunto. Entretanto, ignorando ou não, isto é um fato. Outras dizem que depois da morte simplesmente acabou-se tudo. É um ponto final, não existe mais nada depois. Outros dizem que depois da morte é um processo contínuo de reencarnação. A pessoa nasce em outro corpo e de forma sucessiva e de forma contínua. Queridos, a minha proposta nessa noite, nessa oportunidade, é para que eu e você possamos buscarmos nas Escrituras Sagradas, naquilo que o Senhor Deus revelou a nós, e o que afirma a palavra do Senhor, a resposta a essa pergunta. Porque entendemos que não podemos nos refugiar nas respostas que procedem ou que procedam do próprio ser humano. Nós precisamos de respostas que procedem daquele que é o Senhor, daquele que é o Criador, daquele que é o Eterno, daquele que é divino, daquele que tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos de resposta do Senhor a respeito desta pergunta, do que vem depois da morte. Esse último capítulo do Evangelho de Marcos, depois de narrar tantas obras realizadas pelo Senhor Jesus, depois de narrar preciosos ensinos, nos apresenta agora, nesse último capítulo, a ressurreição do Senhor Jesus ao terceiro dia. Ele mostra para nós os eventos que acontecem logo após a ressurreição, mostra para nós a ordem da evangelização e nos revela também algo glorioso, que o nosso Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para pagar o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, hoje está à destra do Deus Pai, esperando o dia de vir aqui novamente buscar os seus filhos, buscar aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Depois de ter sido colocado ao túmulo, ao terceiro dia, lá estava o túmulo vazio. A pedra havia sido removida e o anjo anunciava àquelas mulheres: ele não está aqui. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, não permaneceu na morte, não permaneceu na sepultura, ele está vivo, ele ressuscitou. Queridos, a ressurreição do Senhor Jesus nos apresenta especialmente algumas realidades. Primeira realidade que eu quero falar para você, que a ressurreição de Jesus nos declara os propósitos do Senhor para as nossas vidas, a obra do Senhor em nosso favor. A ressurreição do Senhor Jesus proclama também a ressurreição de todo aquele que crê na vida eterna, mesmo porque as Sagradas Escrituras nos apresenta o Filho de Deus, o Senhor Jesus, como as primícias. E primícias eram os primeiros frutos colhidos ali da lavoura, indicando que aqueles primeiros frutos seriam acompanhados pelos demais. O Senhor Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, sendo primícias, indicando que nós que seguimos a Cristo, nós que pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, nós também seguiremos depois da morte e a ressurreição
para estarmos juntos com o Senhor da glória, com Deus Criador, com o nosso Pai Celestial. Mas uma grande indagação, uma grande pergunta paira sobre a vida de muitas pessoas. Será que Jesus realmente ressuscitou? Algumas pessoas nutrem essa dúvida no seu coração. Levanta-se questionamentos, indagações, e é interessante nós notarmos que a narrativa de Marcos, aquilo que Marcos está narrando, ele faz questão de apresentar evidências da ressurreição do Senhor. Primeiro, ele traz para nós, o centurião, constatando a morte de Jesus e indo correndo avisar a Pilatos. Ele registra para nós também um homem chamado José de Arimateia, que era o cidadão responsável, reconhecido naquela época como autoridade. Esse homem então ficou encarregado de sepultar o corpo de Jesus. A ressurreição de Jesus, em terceiro lugar, ela foi constatada por mulheres, cujo nome é apresentado aí por Marcos. Quando Marcos escreveu, muito provavelmente essas mulheres, essas pessoas ainda estavam vivas. A ressurreição de Jesus, ela foi constatada por 2 discípulos a caminho de Emaús, porque o Senhor Jesus falou com eles. A ressurreição foi comprovada pelos discípulos, pelos apóstolos que estavam fechados em uma casa, e o Senhor Jesus se coloca ali entre eles, fala, ensina, recomenda, exorta, adverte os discípulos ali naquele momento. Portanto, nós temos aqui algumas evidências da ressurreição do Cristo, do nosso Salvador, do Rei dos Reis, do Senhor Todo-Poderoso. E dito isso, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido, você que está aí do outro lado, nos acompanhando, eu gostaria então de convidar você para juntos meditarmos sobre a importância da ressurreição de Jesus. Por que nós precisamos saber essas importâncias, ou essa importância? Porque, queridos, quando entendemos a importância da ressurreição do Senhor Jesus, nós iremos redirecionar a nossa vida, a nossa caminhada aqui nessa terra. Então eu quero trazer 3 lições sobre a importância da ressurreição de Jesus. E a primeira importância sobre a ressurreição do Senhor Jesus é porque a obra da salvação realizada por Jesus, ela foi concretizada. Verso 1 até o verso de número 8. Ela foi concretizada com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ao observarmos o ministério de Jesus aqui na terra, nós vemos que houve uma perfeita obediência da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus se mostrou perseverante, enfrentou todas as lutas, todos os obstáculos sem desistir, sem desanimar. Afinal, ele deixou a glória, despiu-se da sua majestade e entrou nesse mundo pecador para realizar uma missão específica de trazer salvação ao seu povo, e nada poderia impedi-lo de concretizar, meu irmão, minha irmã, a sua obra. Essa obra, no deserto ele foi tentado por Satanás, que disse: salta do alto do pináculo do templo, os anjos virão e te socorrerão, faça isso agora. Você vai se tornar um herói sem ter que ir para a cruz. Porém, o Filho de Deus, ele resistiu à investida de Satanás, porque ele veio ao mundo para ser o seu
para ser o meu, para ser o nosso Salvador, o nosso remidor, aquele que substituiu a minha vida, a sua vida, para pagar a dívida que era nossa. Durante o seu ministério aqui na terra, algumas vezes os judeus se levantaram, tentando de alguma forma matá-lo, mas não puderam tocá-lo, porque ele precisava, meu irmão, minha irmã, ir à cruz. Pedro, por ocasião da sua prisão também, ele saca da bainha aquela espada e quis resistir à prisão do mestre. Mas o Senhor Jesus também o repreendeu, porque o caminho da cruz precisava ser trilhado. Ali estava o Filho de Deus, decidido, perseverante, como afirma o apóstolo Paulo ao escrever aos Filipenses no capítulo 2, dizendo o seguinte: ele foi obediente e obediente até a morte de cruz, querido. Quando o Senhor foi crucificado, ele ouviu por diversas vezes: se é filho de Deus, desce da cruz. Mas como descer da cruz, se ele veio ao mundo exatamente para isso? A sua missão, querido, precisava ser cumprida, e ele revelou-se perseverante, em obediência até o fim. Foi na cruz, morreu, desceu à sepultura, mas a obra ainda não estava completa. Era necessário ressuscitar dentre os mortos para concretizar definitivamente a sua obra de salvação. Ele foi sepultado, mas quando aquelas mulheres chegaram a fim de embalsamar o seu corpo, lá estava a pedra removida e o anjo anunciando a ressurreição de Jesus. Perseverança, obediência até o fim, para completar a obra de salvação para as nossas vidas. O Pai, por sua vez, aprovou a obra de Jesus. A ressurreição de Jesus foi declarada pelo Pai, foi a declaração do Pai de que a obra de Jesus realizou ali na cruz foi aprovada por Ele. Pelo poder do Pai, Jesus levantou-se dentre os mortos, porque completara a sua obra de salvação nesse mundo pecador. O Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, aceitou o sacrifício substitutivo de Jesus. Agora, graças a este sacrifício, comprovado pela ressurreição, a porta da salvação se abriu para o pecador. Um caminho vivo foi colocado diante de nós, meus irmãos. Durante o ministério de Jesus, nós encontramos algumas declarações do Pai aprovando a Jesus. Por exemplo, no batismo dele, nós vimos, quando ele estava sendo batizado, aquela voz surgindo do céu dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. A expressão se repetiu por ocasião da transfiguração do Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, aprovando as obras, as atitudes da pessoa de Jesus. Na ressurreição, a aprovação vem não por meio de palavras. A ressurreição é a obra declaratória do Pai de que o sacrifício de Jesus para tirar os nossos pecados foi aceito, foi perfeito, foi completo. E você pode estar perguntando aí: pastor, o que isso significa? Na prática, o que isso significa para mim? O que isso significa para nós? Na prática, querido, o caminho da salvação está aberto. A morte para aqueles que servem e creem no Senhor Jesus não significa o fim, mas a partida para entrarem ou para estarem com o Senhor, para entrarem no gozo eterno do reino da glória.
porque a ressurreição de Jesus proclama que a obra da salvação está completa para nós. O apóstolo Paulo, ele afirma que ele preferia partir para estar com o Senhor, para estar com Cristo, que ele vai afirmar dizendo que é incomparavelmente melhor do que permanecer neste mundo. A ressurreição de Jesus traz esta declaração a ser anunciada, a proclamada ao mundo. Perceba você que tanto no primeiro bloco, que é esse que nós estamos vendo, quando o anjo aparece, quando as mulheres deparam com o anjo, depois de ter falado, ele vai dizer, verso 7, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Queridos, nós temos que anunciar a isso, porque as pessoas precisam ouvir a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição de Cristo. Quantas pessoas precisam ouvir essa declaração? Existem tantas pessoas que são fechadas em si mesmas, amarguradas, entristecidas, sofridas, e achando que a morte vai dar cabo, vai dar final com todos esses seus sofrimentos. Mal sabem elas que depois da morte existe a ressurreição. A ressurreição para a vida eterna, para aqueles que aceitam ou aceitarem Jesus como seu único Senhor, Salvador e Rei. Ressurreição para a condenação eterna, para aqueles que não aceitarem a Jesus como o seu Salvador e o seu Senhor. Querido, se você está sofrendo, se você está passando por dificuldades, achando que a morte é o fim, se você não entregar a sua vida a Cristo, a morte, eu preciso falar com você, não vai ser o fim da sua vida, vai ser o começo da eternidade de sofrimento. Mas quando você entregar a sua vida a Cristo, ainda que você esteja passando por tribulações, por angústias aqui nessa vida, lembra da parábola do Lázaro e o rico. Quando você chegar lá na glória, todo o seu sofrimento, toda a sua tristeza, toda a sua tribulação vai estar cessada e cessada de uma vez por todas. A ressurreição de Jesus traz essa declaração que a obra de salvação se completou. O caminho para a presença de Jesus, para Deus, estar aberto. A ressurreição do Senhor Jesus é importante, em segundo lugar, porque o senhorio de Jesus foi estabelecido no mundo. Os versos 9 até o verso de número 18, nós podemos ver isso. A ressurreição do Senhor Jesus nos mostra que nós não servimos a um Deus ou a um Cristo esquecido na história. Você e eu, querido, nós servimos a um Deus que se importa conosco. Nós vimos no Evangelho de Marcos muitos ensinos, muitas obras de Jesus, obras contagiantes, empolgantes. Jesus alimentando a multidão no deserto, libertando pessoas possessas, curando pessoas, perdoando pecados, ressuscitando pessoas, restaurando pecadores, perdoando o pecado de pessoas. Será que a pessoa de Jesus, ela está restrita apenas a esses relatos históricos passados, dos históricos do passado, apresentado por o evangelista Marcos? Não, é claro que não. A ressurreição do Senhor Jesus nos mostra que Jesus é nosso contemporâneo, porque Ele está vivo, como diz aquela canção que cantamos algumas vezes, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Queridos, em meio às lutas do dia a dia, diante dos gigantes que se levantam em nossa vida, no nosso caminho, nós podemos voltar os nossos olhos para o Senhor Jesus,
pois ele ressuscitou, o senhorio dele foi estabelecido para todos sempre. Ele tem o poder sobre todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, ele questiona: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória, querido? A ressurreição de Jesus fez silenciar muitos que se levantam neste mundo querendo exercer um domínio nefasto sobre as nossas vidas, que se levantam para nos humilhar neste mundo, que se levanta para gerar escravidão. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, fazendo silenciar esses poderes, para que possamos experimentar um reino superior sobre as nossas vidas, um reino bondoso, um reino cheio de amor, que é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os discípulos estavam com medo, largaram tudo, abandonaram tudo, na perspectiva, na esperança que Jesus era o Rei dos Reis, era o Salvador deles. E agora esse homem morre. Tudo que eles depositaram, toda a esperança que eles colocaram naquele homem, estava se esvairindo pelas mãos, porque agora ele estava morto. Mas ao terceiro dia, queridos, ele ressuscita com vigor, com força, para trazer para mim e para você que nós podemos confiar nesse Deus, que nós precisamos confiar entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. É verdade que este mundo está cheio de pessoas que experimentam a escravidão, quer seja pelos seus vícios, quer seja pelas obras malignas, quer seja pelos seus temores, pelos seus sofrimentos, mas a ressurreição de Jesus mostra que o reino do Senhor, que o senhorio do Senhor foi estabelecido no mundo, que nem a morte foi capaz de segurá-lo no mundo dos mortos. O Senhor Jesus é aquele que curou, que restaurou, que trouxe a vida novamente. Este senhorio do Senhor faz silenciar muitos poderes, faz silenciar o poder bélico, econômico, domínio geográfico que o Império Romano exercia naqueles dias. Todos temiam o Império Romano, o qual é visto, ou era visto como soberano sobre a terra. Esse Império Romano que executou o Senhor Jesus. A ressurreição do nosso Cristo Jesus faz silenciar qualquer poder humano, reino, governos, todos aqueles que se levantam a fim de dominar, de escravizar, de maltratar, são silenciados diante da ressurreição do Senhor Jesus. Estão aí se levantando, arquitetando contra o cristianismo, quanto o senhorio do Senhor. Eles podem tentar, eles podem se levantar, mas eles irão cair, porque o nosso Deus é aquele que governa soberanamente, é aquele que tem o controle de todas as coisas. O nosso Cristo, o nosso Salvador, é aquele que o Apocalipse diz que virá novamente aqui, e pelo sopro da sua boca tudo irá se cair por terra. A ressurreição do Senhor Jesus faz silenciar também o poder do Satanás, da antiga serpente que seduziu, que enganou Eva no Éden, no jardim do Éden, e que tem seduzido, infelizmente, enganado tantas pessoas nos nossos dias. O próprio Senhor Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para trazer vida, e vida em abundância, querido. Pessoas sendo destruídas, infelizes, lares desfeitos, violência para todo lado. Mas o senhorio de Jesus, ao ressuscitar, silencia o poder de Satanás, porque, como o apóstolo Paulo afirma em Colossenses, o Senhor Jesus triunfou sobre as potestades, triunfou sobre elas, lá na cruz do Calvário. A ressurreição
de Jesus faz silenciar também a própria morte. Quantas pessoas diante da morte veem os seus planos silenciados quando desce à sepultura, projetos, sonhos sepultados ali na sepultura. Mas na verdade, quando nós celebramos a ressurreição do Senhor, o que está sendo silenciado é o poder da morte, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, é a primícia de todos os que seguem a Jesus, que nele crê, que triunfa também sobre o poder da morte. A morte que é silenciada diante do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando aquelas mulheres foram ao túmulo, receberam a notícia da ressurreição de Jesus, e elas saíram a anunciar a ressurreição do Senhor. A voz do anúncio da ressurreição de Jesus sobressaiu a todas as vozes que tentam dominar o mundo. Se você olhar do verso 11, do verso 14 ao verso de número 16, vai dizer isso para nós, que a voz do Evangelho, o poder de Deus, através daqueles que estão ligados, que têm intimidade com Ele, vai fazer sinais, vai fazer maravilhas. A voz dos discípulos anunciando que Jesus ressuscitou sobressaiu sobre as vozes no mundo. O anúncio do Evangelho no primeiro século, depois da descida do Espírito Santo, sobressaiu no mundo, porque os apóstolos anunciavam um Cristo vivo, que ressuscitara dentre os mortos, que vencera a morte. E esta voz do anúncio do Evangelho sobressaiu no mundo e fez silenciar outras vozes. Queridos, nós precisamos saber da importância da ressurreição do Senhor. Não foi simplesmente um evento, um fato que aconteceu no passado. Quando nós temos a convicção, a consciência da importância disso, cabe a mim e a você, meu irmão, caminharmos com fé, não cabisbaixos, não entristecidos, não derrotados, não escravizados, porque existe um Senhor que se levantou com poder e glória da sepultura. Este é o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o Deus, o Filho de Deus. Então nós podemos dizer: eu me sujeito sim ao senhorio desse Senhor, eu creio no senhorio do Senhor, eu não serei mais escravo neste mundo, liberto pelo Senhor Jesus, cheio de fé, de esperança, eu caminho sobre os cuidados do Senhor. São coisas muito importantes, maravilhas que a ressurreição do Senhor Jesus traz para nós, dizendo que a obra da salvação se completou, o senhorio de Jesus foi estabelecido, e finalmente nós podemos dizer que a ressurreição de Jesus também é importante, porque a glória se torna uma realidade para nós. O verso 19 e o verso de número 20 vai trazer isso para nós. O verso 19 afirma que depois da ressurreição do Senhor Jesus e das suas aparições aos discípulos, às mulheres, o Senhor subiu ao céu, está assentado de direita do Pai na glória. O Senhor Jesus, Ele subiu à glória, longe da morte desse mundo, longe das lágrimas desse mundo, longe das injustiças desse mundo, longe do pecado deste mundo, longe do sofrimento deste mundo. Jesus adentrou novamente a glória do lado do Pai. Ele está ali ao lado do Pai. A ressurreição de Jesus é importante porque proclama o triunfo da glória, e todos aqueles que pertencem ao Senhor, graças à ressurreição de Jesus, caminham também para vivenciar a realidade vivenciada pelo Senhor Jesus ao lado do Pai em glória, querido. O profeta Isaías anunciou
chamou a nação de Israel ao arrependimento, falando a respeito de um dia em que as diferenças dos sofrimentos, das separações, tudo isso seria eliminado, dando lugar à unidade, a uma paz verdadeira. Quando você abre a sua Bíblia, em Isaías, no capítulo 11, no versículo 6 ao versículo de número 9, vai dizer o seguinte: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Querido, a ressurreição de Jesus, ela inaugura um novo tempo, uma nova experiência, abre caminho para a glória, onde as diferenças não existirão mais. E você pode estar pensando aí na sua casa, no seu lar: pastor, mas o senhor está enganado. Aí o texto que o senhor trouxe para nós está falando de animais, aqui, ferozes, animais carnívoros, animais conhecidos aí, né, pela sua bravura, pela sua ferocidade. Mas é preciso entendermos que o conteúdo desse ensino, pois o conteúdo do ensino aponta, meu querido, minha querida, para uma integralidade que haverá no reino da glória, uma unidade no reino da glória, uma absoluta perfeição de integridade física, emocional, espiritual, perfeição na comunhão com Cristo, com Deus. Isto é a glória que o Senhor preparou para o seu povo, que a ressurreição de Jesus proclama, anuncia isso para mim, para você e para todos nós. Nós estamos aqui hoje encerrando, terminando esse ciclo de mensagens aqui no livro de Marcos, e na primeira mensagem eu falei que algumas mensagens foram baseadas na leitura do livro de Tim Keller, A Cruz do Rei. E nesse livro conta uma história muito interessante. Ele fala a respeito de uma jovem chamada Johnny, uma adolescente de 17 anos que sofreu um acidente e ficou tetraplégica. Do seu pescoço para baixo não se movia nada, absolutamente nenhum órgão do seu corpo, do pescoço para baixo se movia. Ela se locomovia numa cadeira de roda, e um dia, estando ela num congresso, logo após a meditação, o pregador, o preletor, convidou todos a se colocarem de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, do Senhor, apresentando as suas vidas em oração ao Deus Altíssimo. Todos se colocaram, se curvaram de joelhos, exceto Johnny. E Johnny, então, ela começou a chorar, mas alguém chegando para ela e perguntando ela por que ela estava chorando, ela disse o seguinte, abro aspas, que não chorava porque não podia ajoelhar-se como os demais. Ela chorava porque eu chorava, porque comecei a pensar no reino da glória, onde eu poderia andar, correr, pular, dançar. Entretanto, o que eu escolherei inicialmente ao estar ali na glória é cair de joelhos diante do Senhor Jesus em adoração ao Senhor. E ela acrescenta que eu, com os meus dedos retorcidos e murchos, músculos atrofiados, joelhos deformados, sem sentir nada dos ombros
para baixo, terei um novo corpo, leve, glorioso, revestido em retidão. Ela começa então a chorar, porque ela sabia que tudo isso, que aquilo que ela estava passando aqui nessa terra, não poderia prender o seu corpo, que na glória ela sairia totalmente, completamente renovado todos os seus movimentos. E ela finaliza dizendo: você consegue imaginar a esperança que a ressurreição dá a uma pessoa como eu, vítima de uma lesão muscular? Queridos, como diz a própria palavra do Senhor, as tribulações que passamos aqui não pode ser comparada com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós poderíamos ampliar a pergunta de Johnny dizendo: você consegue imaginar a esperança que a ressurreição trará para toda a humanidade? Mas é claro, especialmente, a esperança da ressurreição trará para o povo de Deus. A esperança, você consegue imaginar que a esperança da ressurreição trará para você? Que muitas vezes se vê inquieto perante os desafios, as lutas, os gigantes, a tribulação, o sofrimento deste mundo? Aflições antevistas e anunciadas pelo Senhor Jesus que nós enfrentamos neste mundo? Querido, não se preocupe, porque a ressurreição de Cristo, ela abre esse caminho, essa realidade, que um dia eu e você iremos reinar com Cristo, iremos morar na nova Canaã, na cidade celestial, preparado para mim e para você. A glória começou logo após a ressurreição, porque a decepção dos discípulos, o medo daquelas mulheres, a tristeza de todos, tudo isso foi curado pelo Senhor. Mas sem dúvida, tudo isso se completará na glória, quando estivermos com o Senhor. Quando nós, melhor dizendo, estivermos na glória com o nosso Senhor. Querido, eu quero concluir essa nossa meditação dizendo a você que a ressurreição de Jesus, ela é importante porque a ressurreição de Jesus é declaratória. A obra da salvação se completou. O senhorio de Jesus estabeleceu sobre nós é a glória eterna que se tornou uma realidade para todos nós. Querido, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, pode descansar, que ainda que as tribulações que estão rondando a sua vida, sua família, um dia todas elas terão fim. Nós estamos nesse mundo de passagem, estamos caminhando para o bom país. Você pode ver uma construção se levantando, desde a sua base, tijolo após tijolo, telhado, acabamento. Mas se você ficar do lado de fora e não adentrar, e não tomar posse dessa construção que foi feita para você, de nada adianta todo o esforço, todo o trabalho, todo o investimento nessa construção. Tudo que o Senhor Jesus fez foi para o seu povo, mas este povo não pode permanecer do lado de fora. Este povo precisa adentrar, esse povo precisa compreender que o preço que foi pago, o esforço que foi investido, para que eu e você pudéssemos descansar nos braços do nosso Pai Celestial. Queridos, nós precisamos nos aproximarmos em arrependimento e fé. Nós precisamos desfrutar verdadeiramente em segurança e esperança
dessa construção, dessa obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Qual tem sido o seu entendimento da ressurreição de Cristo? Ah, pastor, é só uma história que nós comemoramos na Páscoa. É um evento qualquer. Não, queridos. A ressurreição de Cristo, ela é muito importante, porque é uma obra declaratória da nossa salvação. Cristo poderia ter morrido, mas se ele não tivesse ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, em vão seria a nossa pregação. Cristo morreu, mas ele ressuscitou, vencendo a morte, esmagando a cabeça da serpente, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso ao Pai Celestial. A ressurreição de Cristo é importante, porque revela o senhorio do Senhor Jesus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele venceu todas as coisas. Ele é o leão da tribo de Judá. A ressurreição de Cristo é importante, porque ela aponta para mim, que um dia eu e você, como ele diz quando estava celebrando a ceia, que um dia voltaria, estaria conosco novamente. Nós estaremos na glória com nosso Pai Celestial, com Cristo, com o nosso Salvador. Diante de tudo isso que nós falamos, eu quero deixar apenas uma aplicação, e logo após nós estaremos orando, encerrando esse momento. Qual é a aplicação que eu quero deixar para você? Se você, querido, conhece, ficou conhecido agora a importância da ressurreição, cabe a mim e a você a anunciar esse Cristo. Como o anjo falou, como o próprio Marcos fala aqui no versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio deles, por meio de sinais que se seguiam. Querido, eu e você fomos salvos em Cristo para anunciar a ressurreição desse Cristo, que é Salvador, que é remidor, que é justificador, que é aquele que pagou os nossos pecados. Querido, cabe a mim e você anunciar esse Cristo. Eu não sei como você tem vivido esses últimos dias. Às vezes você está aí na inércia de todas as coisas, mas Deus te trouxe aqui para que você pudesse ter acesso à mensagem, porque Ele quer fazer de você um discípulo que anuncie a verdade de Deus, a verdade que salva, que cura e que liberta. Eu quero convidar você então a estar orando nessa hora. Você aí na sua casa, que você possa dobrar a sua vida diante do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, pela omissão que muitas vezes nós estamos tendo, e que nós possamos ser instrumentos do Senhor para anunciar o Evangelho do Senhor, que, como Paulo diz, é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Deus quer usar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, para sermos embaixadores do Rei. E para sermos esse embaixador do Rei, nós precisamos conhecer desse Cristo, que morreu, mas que ressuscitou. Que o seu senhorio foi estabelecido, e que Ele espera o dia para nos levar para a glória. Vamos orar nessa hora. Pai, nós te louvamos pela bênção da Tua palavra. Estivemos aí, ó Pai, por muitos meses, desde o ano passado, estudando o livro de Marcos. Pai, tantos ensinos preciosos encontramos aqui no Evangelho de Marcos, e essa conclusão maravilhosa, anunciando a ressurreição, a glória eterna do Senhor Jesus, a glória eterna que nós também, que entregamos a nossa vida ao Senhor, podemos esperar, podemos ter a certeza que um dia nós também estaremos com Ele lá na glória, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa.
Pai, abençoa as nossas vidas, a vida de cada irmão, de cada amigo que está, ó Deus, ouvindo essa meditação. Que esta palavra possa alcançar o coração e descer ao profundo interior do nosso coração. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando. Pai, guia as nossas vidas e dirija os nossos passos. Ó Pai, que nós possamos andar nessa terra na certeza que Cristo cumpriu a sua missão, abrindo caminho, ó Deus, para nós, ao nosso Pai Celestial. O véu se rasgou de alto a baixo, permitindo que nós, pecadores, tenhamos livre acesso ao Pai, para pedir perdão, para colocar as nossas aflições, as nossas tribulações, as nossas angústias, diante desse Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, abençoa cada irmão que está aí do outro lado, que está carecendo, ó Pai, de uma obra na tua vida. Ó Deus, realize essa obra nessa hora. Pai, nós colocamos mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor, que possamos ser instrumentos do Senhor para anunciar esse Cristo ressurreto, para que o Espírito Santo possa convencer os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que são ao nosso derredor, para que eles possam entregar as suas vidas ao Senhor e possa caminhar, ó Pai, doravante, firmes, na expectativa que um dia estará encontrando com o Senhor e sendo conduzido às mansões celestiais. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse culto, por esse momento. Nós agradecemos ao Senhor por tudo. Rogamos do Senhor, ó Deus, que nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor, ó Deus, possa mais uma vez se revelar a nós com proteção, com segurança, com permanência sobre a nossa vida, como diz o salmista lá no Salmo 124, o salmo que nós iniciamos este momento, esse culto, nessa noite, que dizia: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu digo, se não for o Senhor no nosso meio, que será de nós? Pai, agradecemos ao Senhor também pelos irmãos que entregaram os seus dízimos e as suas ofertas. Que o Senhor abra as janelas dos céus sobre a vida, sobre a casa de cada um destes nossos amados irmãos. Pai, guia as nossas vidas, dirige os nossos passos. Oramos e suplicamos o teu favor sobre cada um de nós nesta hora. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que a graça bendita do nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre com o Israel de Deus, com a Igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós queremos encerrar esse momento, agradecer a você que esteve aí conosco e continuar rogando que o Altíssimo guarde a sua vida, o seu deitar, o seu levantar, o seu caminhar diário junto com a sua família, que assim como os montes estão ao derredor de Jerusalém, o Senhor possa estar ao seu derredor, ao derredor da sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, que Deus possa abençoar sobre a sua vida. É o nosso desejo, é do fundo do nosso coração. Fique na paz e até o próximo momento, se assim Deus